Ciclo de Krebs, puxa a vinheta, Charles Darwin. Fala galera maravilhosa, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal Biolodúvidas, onde toda terça-feira e toda quinta-feira eu posto aulas de biologia, de qualquer assunto da biologia, beleza? Hoje eu estou aqui para estar dando continuidade a uma aula sobre metabolismo celular, ao que compete respiração celular. Se você viu aqui o tema da aula, a aula é para ensino superior. Essa aula aqui eu vou estar dando continuidade à respiração celular. Já tem uma aula aqui de glicólise para o ensino superior e agora eu vou continuar esse processo falando de ciclo de Krebs para o ensino superior. Patrick, eu não entendo por que está colocando na legenda para o ensino superior. É porque, gente, é um fato, é fato. Essas informações aqui você vê quando está no ensino superior, cursando alguma área da saúde, cursando algum curso de biologia, medicina, fisioterapia, educação física, enfim, enfermagem, qualquer curso de área da saúde, a pessoa deve pagar alguma cadeira de biologia molecular e celular, bioquímica, e isso são assuntos que caem provavelmente na sua grade curricular. Então vale muito a pena você assistir essas aulas. Por isso que eu coloquei a aula para o ensino superior. Se você é um amante da biologia e não está nem aí, continua comigo então e vem aprender esse processo. Só que aqui eu não vou ensinar você musiquinha, eu não vou ensinar, olha, esse não me ensina não, a gente aprende junto. Aqui eu não vou compartilhar com você musiquinha, eu não vou compartilhar com você dicas, não, meu amigo. Já que é para ensino superior, estou aqui para compartilhar com você o mais detalhado possível, sem ter necessidade de decorar. Eu quero é que você aprenda junto comigo. Mas se você é um estudante afobado que vai tentar vestibular, que está agoniado, vou estar deixando aqui na descrição o link de aula de respiração celular, onde em uma aula só eu abordo tudo. Ciclo de Krebs, ou melhor, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Ótima aula para você que vai tentar vestibular. Mas para você que quer um negócio mais detalhado porque faz curso superior, então vem comigo, beleza? Então vamos lá. Também vou estar colocando aqui na descrição o link de glicólise para ensino superior se você ainda não assistiu. Então a gente vai começar falando sobre ciclo de Krebs a partir do final da glicólise. A glicólise foi aquele processo onde pegou-se a molécula de glicose e ela foi oxidada. Oxidada porque ela foi repartida ao meio, onde uma molécula de glicose se tornou duas moléculas de piruvato. E até que isso aconteça, ocorreram 10 reações. 10 reações catalisadas por enzimas específicas que converteram aquela molécula de glicose até o ácido pirúvico. Só que nunca esqueça disso, antes de se formar o ácido pirúvico, diversos outros compostos surgiram de formas intermediárias, até que se chegou ao piruvato. Até o momento, 4 ATPs foram produzidos, 2 foram consumidos e aconteceu também a produção de NADH. Diga-se de passagem, de NADH, no caso, 2 moléculas de NADH foram produzidas nesse processo. Beleza? Então você vem comigo agora aqui continuar esse processo de aprofundamento estudando o ciclo de Krebs. Então vem comigo aprender essa bagaça agora. Beleza? Então vem comigo aqui compreender esse processo tão belo que é o ciclo de Krebs. Então nós percebemos que a glicólise ela terminou com a formação de 2 ácidos pirúvicos. Até o momento, 4 moléculas de ATP foram formadas, 2 foram consumidas e 2 moléculas de NADH foram formadas. O ciclo de Krebs é um ciclo que participa de diversas vias metabólicas. É importante você saber disso, que o ciclo de Krebs não é exclusivo da molécula de carboidrato. Aminoácidos são oxidados, ácidos graxos são oxidados, compostos cetônicos são oxidados, ou seja, diversos compostos também são oxidados no ciclo de Krebs. Quando eu utilizo o nome oxidado, eu quero dizer a extração de elétrons, a formação de moléculas de NAD,
a formação de moléculas de FAD. Eu tenho certeza que você compreende o que eu quero dizer. Então, numa visão geral, o que é que acontece no ciclo de Krebs? Não é tão energético como a glicólise em termos de produção de ATP, porque apenas 2 moléculas de ATP são produzidas a partir dos 2 piruvatos. Ou seja, temos aí um balanço energético de ATP menor. Entretanto, porém, sobretudo, é no ciclo de Krebs que acontece a maior formação, ou se não, completa-se a formação de moléculas de NADH, ou melhor, e moléculas de FADH2, que irão participar do processo de cadeia respiratória, que segue depois do ciclo de Krebs. Então, por mais que aconteça a formação de pouco ATP, é no ciclo de Krebs onde, de fato, a molécula ela é estraçalhada, ela é completamente oxidada, é tirado os seus hidrogênios, é tirado também o seu dióxido de carbono, ela é também descarboxilizada. Então a molécula ela acaba sendo descarboxilizada e também oxidada. Então essa imagem aqui eu tenho certeza que você já deve ter visto em livros de ensino médio e também livros do superior. E acaba você tendo um susto dessa imagem porque você não consegue compreender. Você já colocou na sua cabeça que você não consegue compreender. Mas eu vou amarrar ela e no final eu vou mostrar novamente ela e você vai ver ela com outro olhar. Você vai ver. Aonde é que acontece o ciclo de Krebs? Isso é importante. Cuidado! O ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial, acontece na organela mitocôndria. Mitocôndria é a organela onde acontece o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Portanto, costuma-se dizer que as fases que acontecem na mitocôndria são as fases aeróbia, as fases onde vai acontecer aí o uso de oxigênio. Diga-se de passagem que necessariamente o uso do oxigênio é lá na cadeia respiratória. Aqui a gente vai perceber como acontece as quebras, as conversões das moléculas para a formação das moléculas de NAD e para a liberação das moléculas de dióxido de carbono e para a formação de um ATP, que é isso que acontece no ciclo de Krebs. Então, bora aqui entender uma coisa. Antes de iniciar o ciclo, é importante você saber de uma coisa. O piruvato ele não entra dentro da mitocôndria. Para poder o piruvato entrar dentro da mitocôndria, eu vou usar um termo genérico. Ele acaba se ligando a um transportador, que vai transportar esse piruvato para o interior da mitocôndria, para poder iniciar o processo de ciclo de Krebs. Então, o que é que acontece antes do início de Krebs? Do piruvato ao acetil-CoA. Olha só, o piruvato, gente, ele tem que se ligar ao acetil-CoA para poder entrar dentro da mitocôndria. Entretanto, para isso acontecer, deve ocorrer uma descarboxilação. Então, olha só, o piruvato perde uma molécula de dióxido de carbono e vai se tornar o acetil-CoA? Não. É graças a essa descarboxilação que possibilita a entrada de uma molécula de CoA, de acetil-CoA. Olha só, então, ou melhor, de coenzima A. Então fica acetil coenzima A. Graças a essa ligação, acontece a formação de forma intermediária de NADH. Esse hidrogênio que eu estou apontando aqui agora, ele não vem do piruvato. Ele vem de reações intermediárias que ocorrem para que esse fenômeno aconteça. Então fica assim, eu tenho o ácido pirúvico, então para poder ele entrar dentro da mitocôndria, ele acaba aí liberando uma molécula de dióxido de carbono primeiro, o que possibilita a união, a ligação de uma molécula de CoA com o ácido pirúvico, formando o acetil coenzima A. E é o acetil coenzima A que de fato vai entrar dentro do ciclo de Krebs. Então vamos lá, a partir do acetil coenzima A ou acetil CoA para ficar mais simples. Então, o que é que acontece na primeira reação? Acontece a união do acetil-CoA com outra molécula para poder iniciar de fato o ciclo, digamos assim. Então, olha o que acontece. O acetil-CoA, ou melhor, como eu falei agora há pouco, ele serviu apenas como um transportador, então já que entrou dentro da mitocôndria, acaba saindo da molécula de acetil-CoA. Então o CoA ele sai. E o que acontece é a formação de citrato.
Entretanto, para se formar o citrato, uma outra molécula acabou também entrando aí dentro dessa jogada. Então ficou assim, simplificando essa história. Isso tudo foi catalisado pela enzima citrato sintase. Então ficou assim. Eu tenho aqui o acetil, aquele acetil-CoA que foi formado graças ao piruvato com o CoA, perdeu o CoA e o acetil acabou se ligando ao oxalacetato, que é um outro composto que já está lá dentro da mitocôndria, formando o citrato. Então acontece a união dessa molécula, acontece a união dessas duas moléculas, formando o citrato. O citrato, gente, é um composto ainda mais energético do que o oxalacetato e do que o acetil. Isso porque o oxalacetato possui 4 carbonos e o acetil possui 2. Então, quando forma o citrato, percebe-se a existência de 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o citrato é ainda mais energético. Então, o que vai acontecer agora? O citrato ele vai se tornar em outro composto. Olha só, a segunda reação eu tenho citrato em aconitato. Geralmente os livros já trazem a conversão de citrato em isocitrato. Eu resolvi colocar essa reação intermediária para você entender o seguinte. O ciclo de Krebs ele quer promover a descarboxilação. Mas para isso acontecer, a configuração das moléculas deve mudar. E geralmente a configuração muda quando perde água e quando entra água. E é isso aqui que vai acontecer, e é isso que vai acontecer aqui agora. Então isso é catalisado pela enzima aconitase, e fica assim, olha só. De citrato para aconitato, perdeu uma molécula de água. E de aconitato para isocitrato, recebeu uma molécula de água. Para que isso acontece? Apenas para mudar a configuração da molécula, para possibilitar a descarboxilação que vai acontecer daqui a pouco. Então eu tenho aqui o citrato, portanto, olha aqui o HO e o H perdeu a molécula de água, se tornou aconitato. Depois outra molécula entrou aqui e formou o isocitrato. Isso tudo para mudar a configuração, para poder o isocitrato se tornar agora outra molécula e acontecer uma descarboxilação. É o que vai acontecer aqui na terceira reação. Então acontece a conversão de isocitrato em alfa, não está aqui alfa, mas é alfa, porque eu não consegui digitar isso no meu teclado e não achei a fonte que fazia isso. Então o isocitrato se converte em alfa-ceta-glutarato. Então, durante essa conversão, acontece a liberação de dióxido de carbono, e a formação de NADH. Isso tudo é metabolizado, é catalisado pela enzima isocitrato desidrogenase. Então fica assim, o isocitrato ele acaba perdendo o dióxido de carbono, formando moléculas de NADH e H+, e aí se convertendo em alfa-citoglutarato, que fica assim. Eu tenho aqui o isocitrato, ele perde essa molécula de dióxido de carbono, possibilita a formação de NADH e H+, a partir de hidrogênios do isocitrato, formando o alfa-ceta-glutarato. Lembre que é alfa-ceta-glutarato. Você percebeu aí agora há pouco que a perca da molécula de água e a entrada da molécula de água nas moléculas que eu coloquei agora há pouco para a formação do isocitrato foi fundamental para o processo de descarboxilação. Então, a partir de agora o que temos? A conversão do alfa-ceta-glutarato em succinil-CoA. Aqui vai acontecer basicamente aquela mesma coisa que aconteceu agora há pouco, onde o piruvato se tornou acetil-CoA. Vai acontecer praticamente a mesma coisa e alguns produtos não. Vai haver a liberação de dióxido de carbono e também a formação de NADH. Do mesmo jeito que aconteceu agora há pouco. Então eu tenho aqui, graças a essa conversão, a liberação de dióxido de carbono e a formação de NADH. Isso tudo vai ser catabolizado por um complexo enzimático chamado de ceta-glutarato desidrogenase. Portanto, eu tenho isso daqui. Eu tenho o alfa-ceta-glutarato. Ele perde, ele ganha a molécula de CoA, mas para poder ele ganhar a molécula de CoA, primeiro ele perdeu o dióxido de carbono
e, consequentemente, essa molécula de NADH foi formada, recebeu a molécula de NAD, acabou se reduzindo a NADH e formou o succinil-CoA. Então eu tenho o alfa-cetaglutarato, que vai perder esse dióxido de carbono. Graças a essa perca desse dióxido de carbono, vai receber uma molécula de CoA, vai acontecer a formação, através de reações intermediárias também, a formação de moléculas de NAD. NADH vão acabar se reduzindo, NAD vai acabar se reduzindo a NADH, formando NADH, e vai ter aqui com produto a conversão do succinil-CoA. Do mesmo jeito que aconteceu agora há pouco, vai acontecer agora também. O que acontece? A conversão do succinil-CoA em succinato vai ser semelhante ao que eu coloquei agora há pouco, vai haver apenas a perca da molécula de CoA. Essa perca, olhe, é através dessa perca que vai acontecer a formação do ATP a partir de uma molécula de GTP. Você vai entender essa bagaça aqui agora. Olha só. Percebe, gente, que não tem nada de difícil. É uma reação atrás da outra, beleza? Contemple isso, não decore, contemple. Perceba que as conversões acontecem para possibilitar a liberação de dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono que está sendo perdido aqui, gente, é esse que sai pelo nosso nariz. A gente libera dióxido de carbono desse processo aqui de ciclo de Krebs, ou melhor, a gente libera dióxido de carbono graças ao processo de respiração celular. Então é bom você saber disso, que esses dióxidos de carbono que eu falo, que estão sendo liberados constantemente aqui durante as reações, é esse que nós liberamos. Então perceba que o processo ele quer possibilitar essa descarboxilação e a formação, gente, do FAD, que eu vou falar daqui a pouco, e do NAD, do NADH e do FADH2. Então, basicamente é isso que está acontecendo aqui. Então eu tenho aqui agora a conversão de succinil-CoA em succinato. Para isso acontecer, ocorreu a perca do CoA, formando o succinato. Até aí tudo bem. Entretanto, graças à saída desse CoA, uma reação intermediária ocorre onde um fósforo inorgânico se liga a uma molécula de GDP. O GDP é uma molécula semelhante ao ADP, ou seja, é uma molécula também energética que quando recebe o fósforo se torna o GTP. O GTP é semelhante ao ATP e algo fabuloso acontece. Esse GTP cede esse fósforo para a molécula de ADP, se tornando ATP. Então acontece uma formação de ATP graças a uma molécula de GTP. Patrick, repete mais uma vez. Simples. Durante a formação do succinato, que ocorre graças à perca do CoA, uma reação intermediária acontece. Um fósforo inorgânico que está livre lá dentro, ele acaba se ligando a uma molécula de GDP, formando GTP. O GTP é uma molécula semelhante ao ATP, que acaba transferindo um fósforo para a molécula de ADP, se tornando ATP. Portanto, crianças, é aí nesse processo que acontece a formação da molécula de ATP. Diga-se de passagem que é a única a partir de um piruvato. Então, temos aí o succinato. Vamos embora. Sexta reação, eu vou ter a conversão de succinato em furamato. Para essa reação acontecer, ocorreu a formação de FADH2. Então fica assim, vai ser catalisada pela enzima succinato desidrogenase. Então eu vou ter o succinato perdendo hidrogênios, perdendo 2 hidrogênios aqui da molécula, formando o FADH2. Por que não NADH? Porque o estágio que se encontra a molécula é um estágio de pouca energia, então não tem como formar uma molécula de NAD. Então vai formar uma molécula de FAD. Então forma-se o FADH2. Diga-se de passagem que entre o NAD e o FAD, o NAD é mais energético do que o FAD, ok? Então se forma uma molécula de FADH2 formando o fumarato, ok? Vamos embora. Eu tenho agora o fumarato se tornando o malato, outro composto que vai surgir aí a partir da entrada de uma molécula de água. Isso vai ser catalisado por uma enzima chamada de fumarase, onde eu vou ter isso aqui, ó. O furamato vai receber o fumarato, vai receber uma molécula de água,
se tornando malato. Agora eu tenho por fim o seguinte: a conversão de malato novamente vai se converter a oxalacetato, fechando o ciclo. Então eu tenho isso sendo catabolizado pela enzima malato desidrogenase, onde o malato ele perde molécula de hidrogênio, formando NADH e H+, e forma o oxalacetato, fechando o ciclo. Então percebe que até aí praticamente todas as moléculas de hidrogênio foram liberadas, praticamente todas as moléculas de dióxido de carbono também foram liberadas. O oxalacetato vai voltar a reagir lá com o acetil com a enzima A para formar o citrato e novamente criar um outro ciclo. Então o ciclo de Krebs consistiu justamente nisso, em processo de descarboxilação e processo de formação de NAD e de FAD. Conclusão dessa bagaça: a partir de hoje, quando você vê essa imagem, você vai ver com outro olhar. Você vai perceber que, isso aqui eu compreendi, que nada mais foi do que a formação de reações que possibilitaram a formação de moléculas de NAD, H e moléculas de FAD-H2. Moléculas essas que são transportadoras de hidrogênio de elétrons, que vão participar do processo de cadeia respiratória, onde grande parte dos ATPs vão ser formados na respiração celular. Eu também aprendi aqui que essas conversões elas não acontecem de uma forma pulada, acontece numa sequenciazinha exata, catabolizada por enzimas específicas. E eu aprendi que o ATP que surge, que é produzido aqui nesse ciclo, ele surge a partir de uma molécula de GTP. Então, quantos NADs são formados no ciclo de Krebs? Vamos contar aqui. 1, 2, 3. Quantos FADs? 1. Quantos ATP? 1. Mas lembre que isso aqui tudo está acontecendo em dobro, porque afinal são 2 ácidos pirúvicos. Então, portanto, no ciclo de Krebs eu tenho a formação de 6 NADH, eu tenho a formação de 2 FADH e eu tenho a produção de 2 ATP. Lembra que antes de entrar dentro do ciclo, quando o acetil-CoA foi formado, ocorreu aí a produção também de uma molécula de NADH. Como são 2 ácidos pirúvicos, então, portanto, foram 2 moléculas de NADH. Fora as mais 2 que tinham sido produzidas na glicólise, então até então eu tenho aí 10 moléculas de NADH formadas, prontas para participarem do processo de cadeia respiratória. Eu tenho uma formação aí também de 4 ATPs lá na glicólise, consumiu 2, ficou 2. Eu tenho aqui mais 2 no ciclo de Krebs, portanto tenho 4 ATPs aí, 6 ATP ao todos, saldo até então de 4 ATPs, juntando a glicólise com o ciclo de Krebs. Então, gente, que coisa fabulosa! Espero que você tenha gostado aí dessas reações, que são lindas, perfeitas. Eu deposito os créditos dessa aula, um canal muito bom aqui do YouTube, o canal do professor Dorival Filho. O cara me ajudou muito quando eu estava na faculdade, ele nem me conhece, conheci ele pelo YouTube mesmo, vendo suas aulas. E suas aulas, brother, se tu faz curso superior, tu tem que, por obrigação, conhecer o canal dele, porque é muito foda, muito bom. Então essa aula aqui eu devo a ele, porque quando eu aprendi isso aqui na faculdade, aprendi graças a ele. Então venho aqui compartilhar com você aquilo que eu aprendi. Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Comenta, curte, se inscreve no meu canal, divulga o meu trabalho. Gente, beijo, valeu e até a próxima com cadeia respiratória. Vem comigo, valeu e foi boa!